O Congresso Nacional derrubou 18 vetos do presidente Jair Bolsonaro à lei de abuso de autoridade. Outros 15 vetos foram mantidos. A sessão do Congresso foi marcada por muito debate, mas pouco resultado. Os parlamentares não conseguiram avançar na pauta e, mais uma vez, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e o veto sobre a gratuidade de bagagens em voos nacionais ficaram de fora da votação. Por fim, por falta de quórum no Senado, o presidente Davi Alcolumbre encerrou a sessão do Congresso sem apreciar boa parte dos vetos e uma nova sessão foi convocada para esta quarta-feira. Sobre a derrubada dos vetos, Alcolumbre voltou a dizer que faz parte do processo democrático. A democracia não é assim? O Congresso Nacional faz as leis, o presidente da República sanciona ou veta. E o Congresso mantém os vetos de algumas e derruba os vetos de algumas. É assim, pesos e contrapesos. Entre os vetos derrubados está o que permite ao ofendido entrar com uma ação penal privada contra a autoridade se o Ministério Público se omitir. A gente sabe que nesse tipo de pauta e nas pautas de costumes vai ser muito mais difícil para o governo do que nas pautas econômicas, né, que a gente tem uma composição maior. Então, como são muitas pautas para um Brasil desse tamanho, o governo vai ganhar algumas e vai perder outras. É do processo democrático. Outros pontos que voltam a valer são os que tornam crime de abuso de autoridade a decretação, substituição ou relaxamento de prisão irregular, constranger preso a produzir prova contra si e impedir a comunicação com o advogado ou negar acesso aos autos ao advogado. Estamos dois aqui, indignados. Marcel Van Hatten, Adriano Ventura, né? Nós ontem fizemos de tudo aqui no plenário, vocês viram a bancada do Novo também e tantos outros deputados indignados com o processo de votação aqui do Congresso Nacional, a forma assodada como mais uma vez foi colocado o debate do abuso de autoridade, mas pior do que isso, com um abuso de autoridade cometido pela mesa diretora, impedindo que nós pudéssemos votar um destaque que faria com que a votação fosse nominal dos vetos do abuso de autoridade no painel, né, Adriana? E foi uma afronta à democracia de uma maneira clara, foram usados 2 pesos, 2 medidas, publicaram o resultado no telão antes da discussão dos destaques, então assim, um destaque atrás do outro e nós não fomos respeitados, e vocês acompanharam isso, Marcelo? E eu saí gritando aqui no plenário, pedindo a palavra, e eu achando até na hora, muita gente estava achando que a minha atitude era exagerada, mas pelo contrário, nós fizemos o correto, brigamos até o fim, pedimos justamente que o presidente respeitasse a democracia e infelizmente isso não aconteceu. E para isso existem remédios, um deles aqui nessa casa é a questão de ordem, e numa questão de ordem nós vamos pedir a anulação da votação de ontem, né? Nós vamos pedir no microfone, com base no regimento comum, que é o que é utilizado nas votações do Congresso, né? Que essa votação seja considerada nula. Afinal de contas, o painel foi aberto, que não poderia ser feito com um destaque em suspenso. É um absurdo o que aconteceu. E não é só isso, e mesmo quando foi levantado, você levantou o segundo ponto ali, a questão dos 2 pesos, 2 medidas das assinaturas, ele não te respeitou, não te deu a palavra, alegando que isso já tinha sido discutido. E era um caso completamente diferente, era outra irregularidade brava. Exatamente, porque ele não estava dando a mesma resposta para a minha segunda questão de ordem. Na verdade, a minha primeira questão de ordem estava sendo anulada pela segunda decisão dele. Então ele deveria ter revisto a decisão, pelo menos informado o plenário, se fosse o caso, que ele tinha alterado o próprio entendimento. Então foi um abuso em cima de outro, lamentavelmente, mas para isso, como eu disse, tem remédio. Nós vamos estar aqui hoje na sessão do Congresso, agora à tarde, pedindo a anulação da votação de ontem. Impedindo esses abusos, essas tratoradas, não é isso? Isso aí, nós vamos realmente buscar justiça e que a situação aqui seja aquela que a maioria da sociedade brasileira quer, que eu entendo também ser a maioria do plenário dessa Câmara, porque se a votação for nominal, muitos dos líderes que fazem acordos aqui vão ver que seus liderados não estão de acordo com aquilo que eles decidem. Então, aguardem, gente, estamos aqui lutando por vocês. A votação da reforma da Previdência no Senado, em primeiro turno, também foi adiada mais uma vez. Prevista para hoje, foi remarcada para a próxima terça-feira. O motivo do adiamento foi a ida de Alcolumbre e outros senadores ao Supremo Tribunal Federal para tratar da operação de busca e apreensão feita na semana passada no gabinete do senador Fernando Bezerra Coelho, líder do governo na casa. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.